Você precisa assistir esse vídeo para começar o seu ano de 2024. Caso contrário, ele ainda não começou. Boa tarde, família. Não sei se você está vendo esse vídeo de manhã, de tarde ou de noite, mas aqui está um sol maravilhoso. E eu falei para o Gabriel, nós precisamos gravar esse vídeo fora. Nós não vamos ficar dentro do salão, porque a gente precisa ver isso, cara. A gente precisa contemplar o sol, a natureza e tudo que Deus fez. Você sabe que o ano 2024 começou agora e nós não temos mais tempo para perder. E eu estava refletindo, a gente fica refletindo muitas coisas. E uma das coisas que eu refleti, e eu acho que é interessante você pensar também, presta atenção, nada na sua vida é por acaso. E eu acho interessante a seguinte coisa, eu olhei para o meu ano 2023 e a minha mente foi bombardeada por pensamentos ruins, de coisas que eu pensei em fazer e não consegui, de coisas que eu pensei e que estava errado. Eu pensei poucas coisas que foram boas, literalmente. E eu parei para pensar, falei assim, eu preciso sair desse lugar, desse contexto. Eu preciso parar de olhar para o meu ano de 2023, que acabou, foi ontem, acabou, passou, mas eu preciso olhar para 2024 e pensar de que forma que Deus trabalhou nesse ano de 2023 comigo. E a mesma pergunta eu faço para você, de que forma que Deus trabalhou com você nesse ano que acabou de passar? Olha para você. Será que 80% ou 90% de tudo que você viveu em 2023 foi bom? Se você parar e pensar agora, fazer uma reflexão, o que você viveu foi bom para você? Você está com peso, uma culpa muito grande. Você está falando, Alexandre, sabe, eu me sinto preso, que nem você falou no vídeo, eu me sinto preso, preciso ir para fora para falar. O que aconteceu? Bom, eu penso em algumas coisas, e entre elas é que há uma medida de fé muito grande que Deus quis desenvolver em você. Eu olhei para mim e eu pensei, falei, será que Deus não quis desenvolver uma fé e eu não entendi isso? Ou será que Ele já não desenvolveu essa fé o suficiente e então eu cresci na fé? Pois é, queridos, se você é a família de Deus, se você entende a fé em Jesus Cristo, eu preciso te falar isso. E é incrível, porque parece que eu gosto de falar sobre problema e não é isso. São situações difíceis, tribulação, sabe? Situação de dor. Eu acho bem interessante, porque há momentos na nossa vida em que nós passamos algumas dores, algumas crises, vamos colocar assim. E dentro dessas crises, o que acontece? Nós queremos fugir dela. Ou seja, eu já tive cólica de rim, não sei se você já teve. No momento daquela dor constante, aguda, você pensa muito, nossa, eu preciso me livrar dessa dor. Nossa, eu já fui para o hospital, eu já entrei correndo para a enfermaria. Sabe, não, eu estou com dor, dá licença, eu fui quase parar embaixo da cama. Por quê? A dor da crise aguda dentro de mim, eu não estava suportando. Então, há momentos na nossa vida que nós temos crises agudas. Há momentos na nossa vida em que parece que Deus esqueceu de nós. Eu queria que você olhasse para isso. De fato, você acha que Ele esqueceu de nós? Olha para isso. A primeira pergunta que eu tenho para quando eu penso isso, nossa, cadê Deus? Parece que eu não estou vendo Ele dentro dessas circunstâncias. Você está respirando? Você está respirando? É a primeira pergunta. Deus te deu fôlego de vida. Esse dia eu estava conversando com uma adolescente e eu falei assim, você acredita em Deus? Ela falou assim, eu acredito, tio. Eu falei assim, então, pois é. Você sabe que Ele está aqui nesse momento? Ela falou assim, aonde? Eu falei assim, inspira. Ela puxou bem fundo e falou assim, é isso que é Deus? Eu falei, Ele está em tudo. Então, em meio à crise, Ele está também. Em meio à tribulação, Ele está também. E é bem interessante isso, porque Deus não tem prazer que você sofra. Mas eu preciso, Gabs, até a hora que você estiver gravando, você precisa dar destaque no que eu vou falar agora. Somente nesse tempo, agora, que eu e você vamos passar tempos difíceis e vamos precisar da fé para suportar elas. Entenda o que eu estou falando. Haverá dias que não vai ter mais dor, nem choro, nem ranger de dentes, nada. Vai passar tudo. E o único momento que nós temos de curtir a dor, em meio à tribulação, em meio a tempos difíceis, e curtir a crise, é agora que a nossa fé está sendo desenvolvida. Eu vou explicar melhor, Gabs, e você pode
passar isso pra galera. Eu tô falando com ele aqui porque é demais isso, quando isso vem no meu coração. Presta bem atenção. Quando Jesus voltar, todas as coisas estão prontas, elas já estão reformadas, já estão no coração de Deus. A dor não vai existir mais. E a fé você não vai precisar mais, porque você vai estar com Jesus. O único momento que você precisa de fé é em tempos como esse. Então agora, a tribulação, a dor, qualquer crise que passe na sua vida, ela só passou para que a sua fé fosse aperfeiçoada. Você precisa entender isso. Não tem dores maiores do que você possa suportar. Eu sei que talvez isso possa até ser um texto bíblico ou não, mas de verdade, nada é maior do que a fé que Deus quer que você tenha. Não é uma fé pequena, é uma fé que expande. Então, eu acho interessante isso. 2023 acabou, 2024 pode ser que você passe momentos difíceis, pode ser que talvez você perca pessoas que você ama, mas de verdade, eu preciso falar para você, Deus só está aperfeiçoando a sua fé. E isso que importa. Talvez 2024 você vai entrar num projeto que você não vai sofrer crise nenhuma. Eu entrei em algo esse ano de 2023 que passou, que eu não tive crise nenhuma, mas em algum momento eu falei assim, uau, não dá para acreditar o que está acontecendo. Deus está realizando um grande sonho e isso é demais. E o que importa? O importa é que mesmo em meio a Deus realizando grandes sonhos, a minha fé estava sendo desenvolvida. Porque ele falou assim, Alexandre, você lembra quando você disse alguns anos atrás que você precisava disso? Pois é, eu estou te dando agora. Isso é demais. E sabe o que eu acho interessante? Nós não precisamos da fé quando está tudo bem. Quando está tudo bem, quando você vai pagar uma conta e você tem dinheiro na conta, você não precisa da fé. Mas quando você precisa pagar uma conta e a sua conta está zerada, ou seja, você nem tem saldo positivo, você precisa da fé muito. Mas a fé ela não é provada quando você não tem e precisa do que você tem. Ou seja, você não tem dinheiro e você precisa. Eu tenho fé para que eu tenha dinheiro amanhã. A sua fé é provada, querido, no exato momento em que você não tem dinheiro, tem muitas contas para pagar, e aí no dia seguinte, acordou, você fala assim, nossa, hoje o dinheiro cai, e ele não caiu. Aí no próximo dia ele não caiu. É nesse momento que Deus quer esticar a sua fé. É nesse momento que ele olha para você e ele vê o momento da crise. É como uma semente, tá vendo essas árvores? Que belas que elas são, maravilhosas. É isso. O que Deus está falando para a gente, sabe? Qualquer semente que vai nascer para brotar e nascer uma árvore dessa, que nós estamos vendo aqui, sabe o que precisa? Uma crise. Precisa que a semente entre numa crise muito violenta e ela nasce do seu núcleo e expande para que brote o primeiro broto. Sabe o ovo, por exemplo, de uma galinha, de uma pata, e precisa ter crise. Por quê? Porque realmente é no meio da crise que vai nascer. É isso que eu quero falar para você. Então Deus trabalha crises para que nasça sonhos gigantescos. Tá bom, Alexandre, você está falando sobre isso. Ok, o que você quer dizer com tudo isso para a minha vida? O que eu quero dizer para você é muito simples. Presta atenção. Quando você vai caminhando no dia a dia, quando você percebe que Deus está condicionando você em algumas circunstâncias, que Ele está te provando, Ele quer que você seja uma semente generosa. Eu acho que, de fato, aquilo que Jesus disse, eu acho não, é uma grande certeza, que Jesus disse sobre a nossa fé, o que Jesus disse sobre nós darmos a nossa vida ao nosso próximo, é exatamente isso. Sabe aquele momento que sua conta está zerada? É exatamente isso que Deus quer falar. E Ele quer dizer para você, olha, não é que eu quero suprir as suas necessidades, eu preciso que você entenda e supra as necessidades de quem está ao seu redor. Sabe quando Deus vai encher a sua conta ou vai prover muitas coisas na sua vida? Quando a sua necessidade estiver suprida? Não! Quando você pensar em suprir a necessidade de outras pessoas. É muito sério isso, cara. E eu fico empolgado, e vocês que me conhecem bem, talvez você nunca me viu
Eu preciso te falar isso. É no meio das crises, das mais severas tribulações, em que Deus faz com que eu e você cresça. Mas nós só vamos crescer a partir do momento, presta atenção, que eu e você amarmos o próximo. Deus não vai dar mais dinheiro para você se você não for generoso com o próximo. Aí você fala assim, Alexandre, como que eu posso ser generoso com o próximo se eu estou com dívida, se eu não estou com dinheiro para ajudar? E quem disse que está ligado a dinheiro? Dá a sua própria vida, serve. Veja esses pássaros, talvez você esteja ouvindo, eu estou ouvindo muito bem os pássaros aqui. Ouve eles, você acha que eles se preocupam com a semente que vai nascer? Você acha que eles estão preocupados realmente, de verdade, com o fruto que vai dar as árvores? Você acha que eles estão preocupados com a chuva? Não, eles não estão. E por que nós, sendo filhos de Deus, criados pelas suas próprias mãos, estamos preocupados? Olha só, preste bem atenção nesse texto. Paulo fala assim, por que não estamos estendendo além da nossa medida? Ele fala assim, como se não houvéssemos de alcançar-vos, pois também chegamos até vós na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Não nos gloriamos das coisas de fora da nossa medida. Ou seja, nada que você faz ou que você tem, você precisa se gloriar. Não vai para fora. Sabe, eu não posso chegar aqui, mesmo que esse terreno aqui fosse todo meu, Gabriel, e eu falar assim, nossa, aqui é tudo meu, olha que coisa linda que eu tenho. A minha pergunta é o seguinte, aonde está a minha humildade de saber que eu não tenho capacidade de fazer qualquer planta dessa crescer? Quando você souber que você é limitado, você não vai ficar preocupado com o dia seguinte, porque você ainda acredita nas suas forças. Pois é, aí Paulo continua assim, nos trabalhos de outros homens, que você acredita nos trabalhos dos outros homens, antes tendo esperança de que, quando a vossa fé for aumentada, seremos engrandecidos abundantemente entre vós, conforme a vossa regra. Paulo está falando assim, tá vendo? Tudo que vocês estão passando é para ser engrandecido na vossa fé. É para que cresça a vossa fé. Ele falou assim, eu não preguei em nenhum momento para vocês se sentir bem, para você se sentir favorável diante das pessoas. Não, eu preguei em todo momento para que vocês tivessem a sua fé crescida, acrescida. Sabe a diferença de quem tem uma fé pequena e uma fé muito grande? Olha isso, que interessante. A fé pequena é a fé que você passa por situações de crises, provações e tribulações, ou qualquer outra coisa que você queira chamar. E aí a sua fé acaba. A fé pequena é aquela que no meio da tribulação você fala assim, não aguento mais, eu vou desistir. A fé grande, aquela que é crescida, que Paulo está falando assim, é que acredita no Evangelho 24 horas por dia e que tira a mão do controle. Eu acho isso demais. Olhe para essa árvore, você acha que ela está preocupada se vai chover ou não? Lógico que não. Então por que você se preocupa? Eu acho bem interessante isso. Porém, eu preciso, assim, meio que finalizar isso daqui, porque eu preciso falar isso com vocês de coração. Na carta de Tessalonicenses, na segunda carta que Paulo escreveu, ele fala aqui no primeiro capítulo, ele fala assim, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé. Ok. As pessoas que te conhecem, essas pessoas que nós falamos de ajudar, de você ser generoso, será que elas estão percebendo o quanto você tem de paciência e de fé? Será que elas conseguem perceber que dentro do seu interior, ao invés de ter rancor, nossa, esses dias eu estava pensando e eu tive com uma pessoa que, cara, que ela é muito pessimista, muito pessimista. E eu falei assim, poxa, querido, será que você não percebe que você é muito pessimista e parece que toda conversa sua, parece que fica um ambiente bem hostil entre nós? Ela falou assim, nossa, Alexandre, é verdade, eu percebo isso. O que você acha de mudar esse pensamento? O que você acha de mudar a forma com que você enxerga as coisas? E ela falou para mim assim, realmente você tem razão. E a minha esposa já me disse isso. E realmente eu preciso dessa transformação, mas eu não sei por onde começar. E eu estou falando para vocês, qualquer mudança que vai nascer dentro de vocês, vai nascer no meio
de uma crise. Olha que legal. E Paulo fala assim, tá vendo? Entre nós precisamos ter fé e paciência. Em todas, presta atenção, em todas, aqui ó, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Ele achou Jesus Cristo nos irmãos em Tessalônica. Por quê? Porque eles estavam suportando as tribulações e as perseguições com paciência e fé. Eu quero finalizar aqui esses breves momentos para dizer o seguinte para vocês. 2024 está aí, está na nossa porta. Nós podemos fazer diferente, sim. Nós temos controle sobre a nossa vida em algumas medidas, sim, ok? Mas nós não podemos comandar as coisas que Deus confia em nós. Nós não podemos mudar a chuva, nós não podemos mudar o pássaro sobre a nossa cabeça. Nós podemos até prendê-los para que nós ficamos admirando eles. Mas, de fato, nós não conseguimos mudar o rumo da nossa vida. Mas, uma coisa você pode, ser acrescido em fé. E como sua fé pode ser acrescida nesse ano de 2024? Suportando as tribulações, com paciência, com esperança e com amor. 2024 é o ano que você possa pedir perdão. É o ano que você possa refazer as suas relações. É o ano que você pode até entender aonde você errou, aonde você acertou. Mas mais do que isso, aonde Jesus Cristo está na sua vida. Esse ano você pode olhar e perceber, 2024 eu vou fazer um ano diferente, mas com Jesus Cristo na nossa vida, na minha vida. Então não deixe isso de lado. Por favor, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Se Ele quiser que chova, vai chover. Se Ele quiser que tenha tribulações na sua vida, vai ter. Mas contudo, no final de uma grande tribulação, tem uma grande semente que precisa nascer. Sabe Pedro, lembra o caráter de Pedro, o testemunho de acertou e errou? No final, foi bem difícil para ele. Ele traiu Jesus. Mas de fato, naquele momento especial, que Jesus perguntou, você me ama? Ele falou, Jesus, você sabe que eu te amo. Eu quero deixar esse último recado. Em dezembro de 2024, se Jesus fazer essa pergunta para você, Alexandre, você me ama? Você vai responder, Jesus, eu te amo, porque eu confiei em você plenamente. Então, trabalhe esse ano inteiro para dar prazer a Jesus, porque Ele merece, e não você. Fica com Deus.